Então, gente, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que nós somos o MEP Bartolomeu e vamos iniciar mais um estudo da nossa quarta-feira. Só lembrando aos nossos irmãos e às nossas irmãs que nós estamos no versículo 49 do capítulo 1 do Evangelho de João. Lembrando que esse versículo e nesse capítulo, esse versículo faz parte da perícope ou da passagem evangélica intitulado, segundo a tradução do Haroldo Dutra Dias, como chamamento de Filipe e Natanael. E aí, para lembrar rapidamente, Filipe recebe o chamamento do Mestre Jesus, a boa e velha segue-me, impactante há 2000 anos, e seguiu sem questionar muito, e foi até Natanael, Bartolomeu, dizendo, olha, a gente encontrou aquele que Moisés e os profetas falaram, é Jesus Cristo, filho de José, lá de Nazaré. Natanael ainda faz uma piada, né, pejorativa, de Nazaré pode sair algo bom, sabendo, conhecedor que ele era da lei, que nenhum profeta até então derivaria daquela região. E aí, ao encontro de Jesus, Jesus olha para Natanael, para Bartolomeu e fala assim, aqui está um verdadeiro israelita, onde não tem fraude, não tem dolo. E aí, Natanael pergunta, de onde você me conhece? E ele responde a Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Até hoje a gente ainda não conseguiu chegar num consenso do que aconteceu debaixo da figueira, mas a verdade é que o Evangelho de João narra para a gente que essa frase de Jesus ressoou tamanhamente no espírito de Natanael que ele imediatamente se converteu, e a frase da conversão dele é essa, respondeu-lhe Natanael, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Semana passada a gente deu início ao nosso estudo com a palavra Rabi, né? Mestre. E começamos a estudar e ficou pendente algumas coisinhas que a gente vai dar seguimento hoje. Lembrando que existe nessa passagem, na tradução do Haroldo Dutra Dias, uma nota de rodapé, onde ele explica para a gente que Rabi, ou Rabi com um B só, em aramaico significa meu mestre. Aí vocês vão lembrar, aqueles que estavam aqui semana passada, que a gente vai usar o Champlin, o dicionário do Champlin, para explicar os 3 níveis de graduação de um mestre segundo a cultura judaica. Né? O Rab, com B mudo, que é o nível inicial, o Rabi, que é o meu mestre, e o Raboni, ou Rabuni, que, segundo alguns estudiosos, é o grau máximo, meu mestre e senhor, e alguns outros estudiosos acham que Rabuni ou Raboni é o diminutivo de meu mestre. Mas a verdade é que, para a cultura judaica daquela época, muito provavelmente a palavra Raboni queria dizer meu mestre e senhor, e era o grau máximo. Mas, dando sequência ao nosso estudo, o que a gente vai querer falar hoje para vocês? Lembrando que, como todos nós aqui sabemos, o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu para o homem, para nos servir de guia e modelo, é Jesus, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos. Acredito que entre nós não haja dúvida sobre a verdade dessa fala do Espírito da Verdade. Né? Segundo a tradução do Evandro Noleto de Bezerra, veio de Jesus, né? mais fiel ao original francês. Do Guilherme Ribeiro, Jesus, a menor resposta do Livro dos Espíritos. Mas se há um mestre e há um guia e modelo perfeito para nós, há de haver também os discípulos. Né? E o que é um discípulo, segundo o dicionário bíblico contido lá no site do NEPSearch? Segundo o dicionário bíblico do site do NEPSearch, o discípulo é o que aprende de alguém ou que segue os princípios de um mestre, seja de Moisés ou dos fariseus, de João Batista ou de Jesus. O discípulo é aquele que segue os princípios de um mestre. E sabendo que Jesus é o nosso melhor modelo e guia, ninguém melhor do que ele para ser o nosso mestre, então sigamos os princípios desse mestre. Se você for pegar a cultura védica hinduística, você vai achar lá a seguinte frase, que também é um jargão conhecido por várias pessoas, acredito que a maioria de nós aqui conhece. Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Seja o mestre físico, seja o mestre da condição, ou seja o mestre da mudança de paradigma mental. O fato é que quando nós estivermos preparados, nós estaremos aptos a receber o mestre para nos ensinar. E aí eu já pergunto para vocês, como me tornar um discípulo preparado, então? Pesquisando sobre isso e meditando, a intuição me trouxe nada mais, nada menos do que o capítulo de João 8, versículos 31 e 32, a famosa frase de Jesus, que muitos de nós conhecem parcialmente, conhecem só o finalzinho dela. Mas a gente vai trazer ela aqui na íntegra. Dizia Jesus, então, aos judeus que haviam crido nele, naquela discussão que Jesus teve no templo sobre ele e Abraão,
que dividiu opiniões entre os judeus. Os judeus que acreditaram em Jesus ouviram de Jesus a seguinte frase: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu queria convidar aos nossos irmãos que nós orbitássemos por essa questão, por esse versículo, pela ideia desse versículo nas nossas meditações, partindo das 4 etapas que o versículo nos mostra passíveis de serem meditadas. Permanecer na palavra do Cristo, de Jesus, ser um discípulo verdadeiro, conhecer a verdade e ser liberto por essa verdade. Eu não sei se vocês repararam, mas se vocês pensarem direitinho, isso é um ciclo. Quanto mais a gente permanece na palavra, melhor discípulo e mais verdadeiro discípulo nós somos, mais conhecemos a verdade, mais essa verdade nos liberta da ignorância da lei divina e mais fácil vai ficando permanecer na palavra do Cristo. E isso é um ciclo vicioso, de um vício bom, vamos dizer assim. É um ciclo retroalimentado e sustentável, para ficar mais politicamente correto. Então, para permanecer da palavra de Deus, queria lembrar para vocês, primeiramente, na questão 219 do livro Consolador, perguntam para Emmanuel, no planeta Terra, qual é o roteiro iluminativo melhor que nós teríamos para nos basearmos e seguirmos? E Emmanuel é taxativo. Para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo, planeta Terra, o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário pode ultrapassar. Então, Emmanuel deixa claro para a gente que realmente o melhor é o Evangelho. Existem outros? Existem. Eu acabei de trazer aqui a cultura védica, mas ali à frente eu vou citar o Bhagavad Gita. Tem vários outros muito mais antigos até do que o Evangelho. Mas Emmanuel diz que para o nosso estágio evolutivo, para a condição de humanidade terrestre, espíritos reencarnados no planeta de provas e expiações, batizado carinhosamente por nós de terra, o melhor código, o melhor roteiro para a iluminação é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, Emmanuel, lá no livro Perante Deus, no capítulo 19, nos lembra que, aceitando a luz do Evangelho na consciência e no coração, nós somos de imediato, promovidos à condição de cooperadores do divino pomicultor no campo imenso da vida. É um roteiro iluminativo tão superior e tão inquestionável que o simples fato da gente aceitar essa luz na nossa consciência, abrirmos a nossa consciência para o Evangelho em qualquer nível, nos torna imediatamente, nos promove imediatamente a cooperadores do Cristo na obra do reino. E lógico, para que nós sejamos, sendo nós promovidos, nós temos então, ganhamos também, junto com essa promoção, a responsabilidade de estudar sempre, para que estudando sempre, a gente possa aprimorar o nosso pensamento, melhorar o nosso conhecimento, para que a gente possa escolher melhor as nossas ideias e os nossos exemplos, no intuito de que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos nossos irmãos superiores, dos paladinos da luz, como Emmanuel fala. Ok? Por quê? Porque, assim, a gente vai cumprir o que Kardec nos ensina lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que a fé necessita de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso compreender. Então, para você permanecer na palavra de Jesus, segundo a opinião e o meu argumento que eu trago para a gente debater aqui nessa noite, a gente precisa, sim, abrir a consciência ao Evangelho, estudar muito, estudar sempre, saber que nada vai superar o Evangelho enquanto roteiro iluminativo e compreendê-lo cada vez melhor para que a nossa fé fique cada vez mais forte. E aí vamos para o nosso primeiro momento sentir dessa noite. Eu quero trazer a seguinte pergunta para que nós possamos debater. O que é realmente necessário para você, hoje, agora, depois do que a gente apresentou, para permanecermos na palavra de Jesus? E aí eu deixo com vocês. O que é necessário, na opinião de vocês, para que nós possamos, então, permanecer? O que mudou na sua visão do que seja permanecer na palavra de Jesus? Vamos botar aí uns 10 a 15 minutinhos para a gente debater isso? Fiquem à vontade. Sempre lembrando que é importante manter a organização, a fila, um de cada vez, não tumultuem. Peguei muito pesado na pergunta, gente?
Se eu peguei muito pesado, vocês podem falar também aquilo que mais tocou vocês nessas informações que a gente trouxe. Amigo, eu vou começar com uma colaboração. Pode, Ana, obrigado. Enquanto estava refletindo, eu lembrei de uma questão, eu até recorri aqui ao Livro dos Espíritos, que é a questão 628, que pergunta por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. E aí tem uma reflexão que é muito pertinente e corrobora aí a nossa reflexão de hoje, que a resposta é que importa que cada coisa venha ao seu tempo. E aí, quando traz a noção de verdade, ele fala que a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. É uma das traduções, né? E você vê que é uma coisa realmente paulatina, né? Conforme a gente vai saindo da ignorância, a gente vai ampliando o conhecimento e com o tempo vai verticalizando, né? Tornando mais profundo, como um lago que deixa de ser raso e passa a ser profundo, além de vasto, né? Então, acredito que realmente é algo que a gente vai aprendendo paulatinamente. Sim, Ana, inclusive, foi bom você ter lembrado dessa questão, porque eu nem cheguei a almejar essa questão quando eu percebi que era um ciclo, né? O permanecer na palavra para se tornar verdadeiramente discípulo, para conhecer a verdade libertar. Mas é um excelente exemplo que você trouxe, exatamente. A verdade, ela não nasce de súbito, como Kardec bem fala na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Deus conta sempre com cooperadores que vão preparando o terreno para que de tempos em tempos ele mande um missionário para organizar essas verdades no corpo de doutrina. E ela não pode nascer de súbito justamente porque senão ela cega a gente, né? A história tem exemplos, sim, principalmente no Oriente, de pessoas que tiveram um acesso mínimo a um véu um pouco mais levantado da verdade e que aquilo desorganizou as pessoas, né? Então, ela tem que vir paulatinamente e ela tem que vir com uma certa meritocracia. Você tem que se debruçar e se desdobrar nos seus esforços de entendimento para que ela possa ressoar de maneira adequada, porque senão a verdade, segundo Pascal, e Pascal fala isso para a gente na Revista Espírita, ela é um ponto de vista. Um ponto de vista é a vista sobre um ponto. Para você ter esse esforço, esse mérito de receber o seu quinhão de verdade passível de ser aguentado, é necessário que você pratique a lei divina que está na sua consciência, senão realmente a verdade vai se tornar um tormento em vez de ser libertadora. Bom, na minha opinião. Quem mais gostaria de falar com a gente? Posso falar, amigo? Pode, Luquinha, por favor. Você conhece essa frase, Clarinha também conhece. Repito muito ela ali no Bezerra de Menezes. Mas quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso, né? Da Melanie Klein. Exato. Então exige um trabalho de burilamento interno constante, que muitas vezes nós não estamos preparados. Porque você pensa assim, ó, estou aqui falando para vocês no meio de Manaus, fica no meio da floresta amazônica, com árvores gigantescas, né? A gente tem a Sumaúma, que chega a 30, 40, 60 metros de altura. Mas as maiores árvores aqui da floresta amazônica, isto é, que crescem para cima, são aquelas também que crescem para baixo, que conseguem se enraizar em si mesmas. Então, essa oportunidade de permanecer em Jesus envolve enraizar-se. E isso passa diretamente pelo processo do autoconhecimento, do burilamento de si mesmo, de você realmente reformular a base, como Jesus nos convida. Está em Lucas, Mateus, enfim, da casa edificada sobre a rocha. Isto é, tem que cavar fundo. A base em si ela não é vista a olhos nus, mas a base está ali para passar a tempestade, o vento, enfim. Então, eu acredito que a forma com que o Evangelho lida conosco, que nós lidamos com o Evangelho, ou até mesmo, para ser mais correto, a forma com que nós lidamos com o Evangelho, pequena, perfeita, enfim, às vezes muito imatura, nós vamos muitas vezes com sede ao pote. Né? Só para encerrar minha fala, essa dificuldade, né? Nós admiramos um Emmanuel, um Chico, um Francisco de Assis, uma Clara de Assis, um Eurípedes, enfim. Vamos dizer também, no primeiro século,
um Paulo, um Pedro, uma Maria Madalena, a Nossa Maria Santíssima, enfim, mas a gente desdenha ou ouvir a oportunidade de passar pela humanidade, que é imprescindível antes da angelitude, né? Diz André Luiz na Agenda Cristã: não precisam de você no mundo espiritual, precisam de você aí, encarnado agora. Só que, infelizmente, a gente quer pular etapas, quando isso não pode acontecer de modo nenhum. Então, acredito que as oportunidades que a gente não permanece por conta disso, porque a luz do Evangelho reina tão forte, muitas vezes, dentro de nós, como a Ana comentou, você trouxe também, que cega, né? Porque vai com sede ao pote, e, infelizmente, o sol que ilumina a planta, que dá energia para ela, também pode matá-la de sede. Com certeza. E sua fala me fez lembrar, sabe de quê, Luquinha? Da prece de encerramento do estudo de ontem lá do Bezerra, que o Armando fez. Você lembra? Ele falou exatamente isso, né? Ele agradeceu, ele começou o coração de São Francisco, fazer instrumento de sua paz, onde houver ódio, que eu leve amor, mas ele falou assim, mas que eu também saiba usar o meu egoísmo para que eu aprenda, que eu saiba usar a minha ignorância para que eu aprenda. Que eu saiba usar a guerra para criar a paz. Aquilo foi fantástico, cara. E assim, ele me chamou a atenção para uma coisa muito interessante, e eu tenho que te confessar uma coisa, para você ver que a espiritualidade não deixa dúvida, né? Um pouquinho antes de entrar no estudo do Bezerra, eu tinha entrado no estudo do A Caminho da Luz, e estava lá aquele menino Vitor Hugo, que é mais novo até que você, um confrade nosso. Conheço. E ele estava falando, na hora que eu entrei, ele estava falando exatamente isso. A gente almeja muito a perfeição, a gente almeja as virtudes, a gente almeja as virtudes que só a verdade nos permite alcançar, mas esquece que o burilamento é aqui embaixo, que tudo começa a partir da imperfeição. A imperfeição é a matéria-prima primordial, né? Com licença do pleonasmo, é a matéria primordial para que você trabalhe o seu burilamento. Não tem como burilar algo que já está perfeito. E essa é a principal característica de maior misericórdia de Deus para conosco. Somos espíritos simples e ignorantes, mas todos com o mesmo potencial de progredir. Somos imperfeitos e, por isso, somos perfectíveis. E você vê, e logo depois, eu fui para o estudo do Bezerra e o Armando fez essa prece lindíssima, e muito bem trazido por você. A gente não tem como permanecer na palavra de Jesus se antes não houver uma ignorância dessa palavra, que é justamente a ignorância da palavra que vai me levar aonde eu preciso ir, através do conhecimento dela. Perfeito, Luquinha. Recordei Joana de Cusa, né? Capítulo 15 do Boa Nova. Joana, Jesus para Joana. Por que Deus, ou a providência, não tira da terra aquele que traz ordem, caos, violência? Uma pergunta retórica da parte do Cristo, porque ele responde logo em seguida: a providência divina não destrói as paixões, transforma. Ele fala Você falou também sobre a ignorância, né? A matéria-prima e o vaso, que é feito de barro, tem que passar pelo calor do fogo. Sim. Tem que passar. Essa frase também está no Boa Nova do Humberto Campos, né? Na lição que ele fala com Bartolomeu, né? Na lição que ele fala com Bartolomeu, não, na lição que ele fala com Maria Madalena, né? O Evangelho ele não obriga, ele transforma. O convite do Evangelho é transformar, né? E assim, e ele diz, o sacrifício contém o sublime mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. É verdade, é verdade. Perfeito, Luquinhas, perfeito. Muito obrigado. Quem mais, gente? Gostaria de compor e agregar a nossa construção de conhecimento. Vou dar a minha colaboração. Por favor, Thelma, obrigado. Baseado aí no que o Lucas está falando, né? Aí eu estava lembrando aqui, quando Jesus, na conversa lá com os discípulos, no sermão profético, ele fala, né, que eles enfrentariam muitas dificuldades, muitas dores, mas aquele que perseverasse, né, seria salvo. Então, a gente entende aí, trazendo isso para nós hoje, nós temos que ter essa perseverança, né, no nosso dia a dia, na nossa compreensão, na nossa vivência, porque o nosso imediatismo coloca tudo por água abaixo, né? Às vezes, e nós perdemos o foco, né? Então, é ideal que nós, diante desse autoconhecimento, dessa busca, né, de estarmos realmente conhecendo os ensinamentos de Jesus, que a gente persevere,
diante das dificuldades, diante das lutas, né? Com essa perseverança que Jesus fala aí, ó, vocês vão enfrentar muitas dores, muitas dificuldades, mas isso ainda não é o fim. Então, persevere, né? Ou seja, confia em tudo isso que a gente está aprendendo, que a gente está estudando, né? Trazendo isso para nós hoje. E eu vejo assim essa necessidade de nós estarmos atentos, né? Porque a vida está aí nos mostrando as oportunidades todos os dias de crescimento, mas que não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Então, é isso que eu queria falar. Muito bom, Thelma. Obrigado. E você trouxe um elemento muito importante para a nossa construção, né? Mais importante do que permanecer na palavra do Cristo é você perseverar na palavra do Cristo. É o que a gente debateu ontem lá no programa seu programa lá com a lição da Amélia Rodrigues, né? Pedro não teve dúvida de dar o primeiro passo para fora da barca, quando Jesus falou, vem andar sobre as águas junto comigo. O problema foi caminhar até Jesus. Então, mais importante do que permanecer na palavra do Cristo é você perseverar na palavra do Cristo. Obrigado, Thelma. Elemento importantíssimo que você trouxe para a gente. Muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, Luquinhas deixou aqui um aviso. Ele tinha um compromisso, já tinha me avisado antes que ele só poderia ficar os primeiros 30 minutos. E a gente é muito grato, porque sabe da agenda do Lucas, que é uma agenda quase que inimaginável. Então, ter ele com a gente aqui a qualquer instante que se ele fique, sempre é um júbilo muito grande. E ele precisou sair, ele deixou avisado aqui para nós, tá? Clara, por favor, fala para a gente. Essa questão de perseverar me lembrou muito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tem uma frase dela que é muito famosa, que nada é pequeno quando é feito por amor. E ela, assim, resumidamente a história dela, né? Ela tinha mais irmãs, os pais eram católicos, a mãe morreu quando ela era criança e ela era uma criança muito frágil, muito doentinha. Então, assim, os pequenos atos que ela fazia com as flores, de caridade, de pensamento, de oração, ela fazia tudo assim, mesmo que parecesse ser pequeno, ela fazia tudo dedicado a Jesus. E assim, às vezes a gente vai com ganância achando que a gente tem que, sei lá, rezar o rosário todos os dias, toda semana, mas às vezes é um momento de oração para aquele irmão que precisa, ter paciência de ouvir alguém que precisa desabafar ali com você, são esses pequenos atos de caridade. Quando a gente faz com amor, isso é como acender uma vela, né? Você vai, de pouquinho em pouquinho, vai iluminando e chegando mais próximo de Cristo. Isso aí, Clara, obrigado. Reforço o que a Thelma falou, né? A perseverança e a sobriedade de enxergar o que você pode fazer de coração pleno, né? A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O que isso quer dizer? Deus sabia, Deus sabe, melhor do que qualquer outro ser possível no cosmos, quem nós somos. Se você pegar lá em Isaías 43:1, ele vai dizer assim, mais ou menos assim, que Jacó e Israel não temam, porque eu conheço vocês, eu chamo vocês pelo nome e vou trazer vocês para mim, porque vocês são meus. Essa frase é lindíssima, Isaías 43:1. Ali ele mostra para a gente o seguinte, ele conhece todos, e ele sabia da imperfeição de Davi, dos defeitos de Davi, ele sabia de toda a questão que Davi trazia, quais eram seus limites, quais eram seus potenciais. E por que Davi fez tanta besteira, tanta coisa que a gente hoje reprovaria na história dele, mesmo assim Deus tinha um amor incondicional e provava frequentemente esse amor a Davi. Justamente porque Davi tinha uma coisa chamada legitimidade. Os teólogos que estudam a vida do rei Davi dizem o seguinte, poucos homens na Bíblia, poucos personagens foram tão legítimos no trato com Deus como Davi. O que quer dizer essa legitimidade? Davi sabia das imperfeições dele também. E ele entendia que teriam consequências, cada ato errado, errôneo que ele fazia, ele sabia que tinha consequências. Mas ele nunca deixou
nem de amar a Deus, nem de pedir humildemente a Deus, e muito menos de acreditar. Nunca deixou de acreditar que Deus proveria a ele qualquer coisa que ele pedisse, porque ele nunca teve dúvidas de que Deus era com ele, estava com ele, que Deus o conhecia pelo nome, que Deus o chamaria porque ele era de Deus. Isso é legitimidade. Então, a fala da Clara traz muito bem essa noção. Se a gente tiver essa legitimidade no trato com Jesus e com Deus, provavelmente a gente não vai ficar nunca à mercê nem da ignorância, nem do desamparo, nem da desesperança. Uma prece bem feita vale mais do que várias atitudes feitas com segundas intenções. Ana, você tinha levantado a mão, minha irmã? Você quer falar? Complementando um pouco o que a Clara disse, a Thelma também, sobre essa questão de poder colaborar no dia a dia, no cotidiano, naquilo que parece pouco, né? O Lucas fez uma contribuição, lembrando a gente de Joana de Cusa, lá do Boa Nova, particularmente é uma passagem que eu gosto muito, o capítulo de Joana de Cusa, eu tenho um carinho muito especial, e o fato dele ter lembrado me fez recordar que Joana de Cusa vai até Jesus, né? Falar da dificuldade de relacionamento familiar que ela tinha em relação ao marido e tudo mais, ou seja, é uma questão tão do cotidiano, tão do nosso dia a dia, e ele poderia falar, larga tudo e me segue, ou alguma coisa assim, que seria tão natural, mas não, ele justamente fortalece ali, você está ali por uma razão, falando para ela cumprir o papel que cabe a ela, por ela estar inserida naquele contexto ali familiar. E ele fala, volta ao teu lar, volta, ama o teu companheiro, o teu filho, porque aquele ali é o material divino que a espiritualidade, que o céu colocou nas suas mãos para você talhar a obra divina. Então, você vê, ele fala, não, volta, esse é o material divino que a espiritualidade proporcionou, é essa vivência aí, então ama o teu marido, compreende as limitações dele, olha as qualidades, e é nesse burilamento aí mesmo, constante, diário. Então, você vê, seria para nós justo ele poder falar para ela para largar tudo e segui-lo, mas não, volta ali, segue esse material divino aí que te foi proposto, a oportunidade que você tem de burilar, de evoluir, está ali. Então, retorna e ama os seus, né? Exato. Ana, guarda bem essa fala sua, que você vai perceber essa fala sua numa das provocações que a gente vai fazer no estudo. Gente, pelo andar da hora, eu vou convidar vocês a gente dar sequência aqui, e tem mais algumas provocações para a gente fazer hoje. Então, a gente acabou de construir aqui coletivamente sobre a seguinte pergunta, né? O que é realmente necessário para permanecer na palavra de Jesus. Ok? Então, de sequência, vamos passar para o item, né? Vamos dizer assim, verdadeiramente discípulo. Quem permanecer na minha palavra será verdadeiramente meu discípulo. Né? Como que nós podemos ser verdadeiramente discípulos do Cristo? E aí, uma primeira reflexão que eu trago para a gente hoje está no capítulo 13 de João, versículo 35, quando Jesus fala, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ou seja, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, o conhecimento geral de um discípulo do Cristo é o quanto que ele consegue compartilhar amor com as pessoas à sua volta. Isso me faz lembrar o capítulo 15 do Fonte Viva, intitulado Fraternidade, onde Emmanuel nos lembra, nós seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Olha aí, Ana. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, aparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Então, para ser verdadeiramente um discípulo do Cristo, você tem que começar assim, primeiro em você, no seu burilamento, né, aplicando em você mesmo esse alto amor, para que ele possa irradiar, assim, primeiro nas pessoas que convivem com você.
como no exemplo de Joana de Cusa, do Boa Nova, nas pessoas que foram designadas, né, pela espiritualidade a partir do seu próprio pedido. Lembrando que se nós reencarnamos numa família e temos convivência com A ou com B, isso foi um pedido nosso e foi aquecido, foi permitido pela espiritualidade que nós convivêssemos com essas pessoas. Então, há de se começar esse amor, essa fraternidade pura e simples para esse discipulado do Cristo em nós e, primeiramente, também nos que estão nos rodeando mais imediatamente, mais proximamente, para depois isso ir irradiando por consegüidade, ou seja, irradiando, ampliando a sua capacidade de irradiação. Lembrando que lá no capítulo 20 do Boa Nova, quando ele fala de Maria Magdala, a gente já leu isso, e o Lucas trouxe isso no início do nosso estudo, só lembrando que para ser um discípulo do Cristo é preciso saber viver bem. E segundo Jesus falou com Maria de Magdala, viver bem é saber imolar-se. É necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade de Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Lembram que eu acabei de falar sobre o rei Davi? O rei Davi fazia isso com uma maestria ímpar, que eu ainda não lembro de ter visto, a não ser em alguns profetas muito pontuais, tamanha fidelidade a Deus e tamanha confiança em si mesmo, proporcional, inclusive, ao nível de fidelidade a Deus. Mas Humberto de Campos traz para a gente aqui que, segundo as palavras de Jesus para Maria de Madalena, na visita que ela fez a Jesus Cristo na casa de Simão Pedro, no lago de Genezaré, para você poder saber imolar-se e carregar a sua cruz com fidelidade irrestrita a Deus e perfeita confiança em si mesmo, confiar em Deus e em você. Isso é saber imolar-se, isso é carregar a sua cruz na direção da porta estreita. Qualquer coisa fora disso é sacrifício, martirização, que não vai levar você à porta estreita e provavelmente vai atrapalhar a sua jornada reencarnatória mais do que vai ajudar. Então, para que nós possamos saber nos imolar para viver bem e carregar a nossa cruz através da porta estreita da redenção, prestem bem atenção nas palavras de Humberto de Campos, é necessário que a gente coloque acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em nós mesmos. E aí Jesus, lá em Lucas 14, 27, nos lembra por que é necessário que a gente carregue a nossa cruz com perfeita e com plena, né, inquestionável e restrita fidelidade a Deus e perfeita confiança em nós mesmos. Porque quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, Jesus dizia, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo do Cristo, resumindo, tem que carregar a sua própria cruz e ir atrás dele, sabendo imolar-se da maneira correta. E como essa maneira correta? Repetindo, confiança irrestrita em Deus, e confiança, fidelidade, perdão, irrestrita a Deus, e confiança perfeita em nós mesmos. E aí vamos para o nosso segundo momento sentir dessa noite. Eu pergunto para vocês, para que nós possamos debater. Qual a melhor estratégia para seguir Jesus, mesmo carregando cada um a sua própria cruz? Como é que eu posso seguir Jesus e carregar a minha cruz ao mesmo tempo? E aí eu deixo com vocês. Quem tem alguma estratégia para ensinar para a gente sobre isso? Eu ia te perguntar isso, João. O quê? Oi, Rosa, está falhando um pouquinho a sua... O áudio está um pouquinho falhado. Repete para a gente, por favor. Eu acho que o áudio da Rosa ainda está falhando. Se você quiser escrever no chat, eu leio, tá, Rosa? A sua pergunta eu leio aqui e a gente debate. Enquanto isso, Gisele, fala para a gente o que você tem para contribuir para nós, por favor. Primeiro, boa noite. Eu entrei um pouquinho atrasada.
Sem me problema. atrapalhei com o horário das minhas aulas com os meus alunos, quando eu vi, ixi, meu alarme tocou. Desculpa. Sem problema. Então, eu não sei, mas na minha pequena percepção, e que eu já aprendi bastante, né, nesses meus quase 5 anos de doutrina espírita, e desde que eu me propus a fazer a minha transformação, e que não é nada fácil, não, porque quando a gente pensa que acerta, está errando de novo, né? Então, uma coisa que me ajudou bastante, e ainda hoje, principalmente nos momentos mais difíceis, é você trabalhar com as metas curtas, ou seja, viver o meu momento presente, né? Porque a gente tropeça uma vez, levanta, tropeça outra, levanta de novo. Então, quando você trabalha com a entrega, no sentido de que tem alguém no comando que não sou eu, né? E que as coisas podem acontecer diferente daquilo que eu estou esperando, então deixa eu abrir meu coração para ver o que vai chegar primeiro, e eu vou trabalhando à medida que isso chega e acontece. Porque não foram poucas as vezes em que eu tinha um plano, e daí até hoje eu olho para mim mesma e dou risada, como se Deus falasse comigo. Ah, é? Você quer chegar lá naquela montanha? Muito bem, vai lá. Eu disse para você que não é para ir agora, é para você ficar aqui. Você quer ir lá? Vai. Pode dar a volta, faz a curva, sobe, desce. Muito bem. Quando você voltar, eu vou dizer para você que não era para ter ido, que você tinha que ficar aqui. Então, várias vezes na minha teimosia, eu fiz isso, né? E hoje eu aprendi a entender que não é bem assim, né? Então, essas metas curtas ajudam a gente a não gerar ansiedade, a expectativa de uma coisa que pode não vir como a gente espera que aconteça, e abraçar isso que está chegando, porque isso é o que eu preciso e que eu não estou enxergando. Então, deixa eu observar por que será que eu preciso fazer isso, né? O que será que Jesus teria feito no meu lugar nesse momento, né? Então, assim, isso tem ajudado a pensar em momentos presentes. Claro que de vez em quando a gente tem um escape, porque ainda bem que a gente é imperfeito, né? E Jesus escolheu os seus apóstolos justamente nessa condição, para mostrar o exemplo da sua transformação na imperfeição. Então, é um exercício diário, e depois passa a ser uma brincadeira, né? Entre aspas, né? Para a gente mesmo se desafiando. Opa, qual vai ser a próxima que eu vou ter que vivenciar? Às vezes vem umas situações difíceis, né? A gente fica, opa, chacoalhão, né? Mas, assim, é uma maneira da gente não gerar uma ansiedade tão grande, né? Na busca daquilo tudo da perfeição, e fazendo aos pouquinhos, né? Santo Agostinho já dizia, para repensar no final do dia, o que deu certo, o que não deu, por que não deu, né? Se não deu, o que foi que você deixou de fazer? E começa de novo no dia seguinte. Porque assim a gente também tem auto-perdão conosco mesmos, assim a gente também tem o auto-amor com as nossas imperfeições, e fica mais fácil da gente enxergar as nossas dificuldades, né? A gente não cria um mundo muito além do que a gente pode vivenciar naquele momento. E, claro, que daí para buscar o melhor também fica mais leve, né? O fardo fica mais leve. Então, eu acho que é isso, no meu pouco entendimento. Não, pouco entendimento nada, Gisele. Excelente entendimento. Né? E olha que legal, a gente sempre vai e volta à questão 919 do Livro dos Espíritos. Né? Eu costumo ter a audácia de falar, principalmente o dia que eu estou mais audacioso, né? Mais ousado, de que a questão 919 devia ser a questão central do Livro dos Espíritos, bem no meio, para dividir, um divisor de águas, porque ela é de uma beleza prática muito grande. E é isso mesmo. Ao final de cada dia, você fazer uma autoanálise.
né? O que eu fiz hoje que possa ter ofendido a Deus, ao próximo, a mim mesmo? O que eu já percebo que precisa de mudança em mim? O que eu já tenho condições de mudar? Como que eu vou promover essa mudança? Qual a vigilância que eu preciso ter para não recorrer nesse erro? A gente acha que são exercícios que não têm grande validade, porque demoram a serem enraizados no nosso hábito. Eles demoram até se tornarem hábitos. Mas são exercícios que, se você fizer todo dia, você condiciona a sua mente a repetir, e aquilo vai ficando medular, como você chamou aí, vai virando uma brincadeira. Aquilo vai virando uma forma normal de agir e agradável de agir. Então, perfeita a sua resposta, Gisele. Obrigado. E o Ilcimar, o que você tem para falar para a gente, filha? Eu já falei que eu estou muito feliz de ter você aqui de volta, Ilcimar. Obrigada, João. Eu assim, fiquei longe aí, não cobrei receber o link, e foi passando a semana e eu perdendo, né? Mas não tem problema, aqui... não. A falha também foi minha de não ter mandado o link diretamente para você, que você é a convidada especial. Que isso. Tomara, Deus. Você fez a pergunta aí, o que você faz para carregar a cruz e ir atrás do Cristo? Uhum. E eu fiquei aqui imaginando um monte de palavras para responder em uma palavrinha que, para mim, pessoalmente, eu acho que carregar a minha própria cruz, o que me faz conseguir carregar a própria cruz e ir atrás do Cristo é a resignação. Então, quando eu sei que eu estou passando, que a cruz está pesada para mim, está para muita gente, para todo mundo, mas que eu consigo entender o peso dessa cruz e que ao final de vencer essa etapa eu vou ter uma redenção, aí eu entendo que eu estou indo atrás do Cristo. Só de aceitar a situação, tentar resolver da melhor forma possível e mudar no final dessa etapa, é essa a minha forma de carregar a cruz e tentar seguir o Cristo. Perfeito, Ilcimar. Perfeito. Lembrando que Emmanuel nos diz mais de uma vez na obra dele que, indiretamente, às vezes, e se eu não me engano, ele fala isso até diretamente, que a prova cabal, ou seja, o aspecto cabal de que você realmente expiou uma questão, é quando você consegue fazê-lo sem murmurar. Ou, nas palavras do Ilcimar, com plena resignação. Oi, Ilcimar? Exatamente. Ou, nas suas palavras, com resignação. E o que é a resignação, gente? É a confiança plena em Deus e em você. Resignação, de modo prático, como é que a gente materializa a resignação em comportamento? É fidelidade absoluta a Deus, saber que Ele é Senhor de todas as coisas. E confiança perfeita em você. Saber que eu sou um espírito imortal. Eu saí das mãos do próprio Deus, eu fui criado por Ele. Eu sou uma ovelha do Cristo, eu sou um cooperador do Cristo. O Evangelho, a luz do Evangelho, já adentrou a minha consciência. Eu não sou mais um espírito cego vagando nas trevas. Eu ainda tenho meu quinhão de ignorância, sem dúvida. Mas eu não sou mais um espírito totalmente ignorante, vagando nas trevas. Eu já sou um cooperador do Cristo. Olha o que o Emmanuel fala para a gente. A luz do Evangelho já adentrou a minha consciência. Eu estou já no processo de entender o que é uma fidelidade plena a Deus e o que é uma confiança perfeita em mim mesmo. Isso é o modo prático da resignação. Para que reclamar? Foi você que pediu. Se está pesado, você pediu. A maioria das vezes, ou você pediu, ou é consequência dos seus atos atuais. Então, a responsabilidade é nossa, é minha, de tudo que está acontecendo. Por quê? Transformar a dor, que é o veículo pedagógico de Deus, em sofrimento, que é uma ruminação egoísta da ignorância. O que é o sofrimento? É ruminar, de modo extremamente egoísta, a ignorância da lei divina. Qual justificativa eu tenho para isso? Nenhuma. Até onde eu consigo ver, nenhuma. Perfeita a sua fala, Ilcimar. Perfeito. Guarda a sua fala aí, Ilcimar, que tem outra frase lá, igual a gente falou com a Ana. Tem outra frase lá na frente que vai bater muito com o que você falou. Quem mais gostaria de colaborar com a gente, meus irmãos?
Oi, João, tá me ouvindo agora? Agora estou, Rosa. Oi, boa noite. Oi, boa noite, Ana. Eu vim de um convite que você colocou no NEP Bezerra, tá bom? Ótimo, seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Então, assim, gente, eu fiquei assim pensando no que as colegas aí estão conversando, que vocês estavam conversando, e até brinquei que falei, eu ia fazer essa mesma pergunta. Mas assim, João, eu acho que o processo de vencer a nós mesmos, né, as fragilidades, aquele dia que você está mais melancólico, aquele dia que as coisas não foram como você quis, ou como você planejou, essa dificuldade do dia a dia, né, inerente a gente, logicamente, ao nosso processo, faz com que a gente pense nessa questão da gente vencer a nós mesmos, né? Porque, assim, como você falou, a gente argumenta muito bem, né, as questões, mas muitas vezes essa internalização dessas argumentações, elas ficam pelo meio do caminho, né? Então, assim, parece que a gente precisa gravar, né, gravar na nossa voz e dizer: eu tenho fé, eu sou capaz, Deus é o meu Pai, eu vou vencer, né? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu estou nesse processo de transformação íntima, eu quero me desfazer de orgulho, de egoísmo aos poucos, lógico que isso é um processo, né, demorado, logicamente, aí para milênios, mas, assim, eu acho que esse vencer o nosso cotidiano, dia a dia, que é o nosso grande calcanhar, né? Principalmente que a gente ainda pisa bastante, né? Nessas questões, pelo menos, assim, em referência a mim, né? Assim, às vezes tem aquele dia assim que parece que se você não for lá pegar um livro de Emmanuel, se você não pegar o Evangelho, se você não fizer uma prece, pegar uma música linda e te dar aquele gás, você fica naquele ruminando, como você falou. É isso. Mas você está certíssima, Rosa, é isso mesmo. E você consegue perceber a beleza disso? É difícil a gente perceber como é que isso é bonito, né? Às vezes é difícil, João. Você estava ontem no estudo do Bezerra? Você estava ontem no estudo do Bezerra? Estava sim. Lá eu sou a Rosane. Lá eu sou a Rosane. Por isso que eu estou olhando para você, eu não estou conseguindo. Que bom, é por isso que eu não estou reconhecendo. Deixa eu desligar aqui, que eu estou totalmente diferente, ó. Pronto. Agora sim. Agora eu estou fazendo transição, agora tudo diferente. Pois então, você lembra da prece que o Armando fez ontem? A prece dele fala exatamente desse assunto que a gente está orbitando. Né? Por isso até que eu trouxe esse aspecto. Né? A gente tem que partir realmente da matéria primordial, que é a nossa imperfectibilidade. Né? A psicologia sistêmica ensina para a gente que se a gente não se empoderar da nossa história com todos os aspectos positivos e todos os aspectos negativos que ela contém, a gente vai ficar num ciclo fantasioso de engodos narcísicos, achando que e se eu tivesse feito, e quando eu tiver, ou quando eu for, eu faço. Não. Se empodera do que você é hoje. Todos os seus erros, todos os seus acertos construíram quem você é hoje. E você não precisa de nada mais além disso para seguir em frente, carregando a sua cruz atrás de Jesus. Mesmo que seja difícil. Até uma lembrou Mateus 24. Né? A iniquidade do mundo será tamanha, que o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E Emmanuel faz um comentário interessantíssimo sobre essa frase. Ele diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim quer dizer aquele que cumprir a meta que ele mesmo estabeleceu. Porque o Cristo não pede nada mais além disso. Vocês pediram, nós pedimos. A espiritualidade fala, você pediu esse projeto reencarnatório e nós estamos aqui para te assessorar. Você tem o Evangelho, o exemplo de Jesus para te guiar. Vá com calma, vá no seu tempo. Tropece, sim, porque é necessário, mas levante e prossiga. Persevere até o fim.
E Emmanuel completa esse raciocínio dizendo: o ser salvo é ser salvo da sua própria ignorância. É fantástico essa lição. Então, é muito bom o seu comentário, Rosa. Obrigado. Nada, querido, que isso. Acho que eu espero... só um trabalho. Não, mas eu espero, assim, para mim, a sua pergunta está respondida. Como seguir Jesus carregando a própria cruz. Eu espero que tenha clareado a sua resposta também. Obrigada, com certeza. Obrigado a vocês. Obrigada. Gente, vamos prosseguir então, que a gente tem mais provocação para hoje. Se alguém mais quiser falar, senão a gente pode seguir. Podemos? Vou tomar isso como um sim. Então, prosseguindo nas nossas provocações, vamos passar agora para a fase de conhecer a verdade. Já entendemos, já meditamos e já construímos saberes sobre o que é permanecer na palavra do Cristo, sobre o que é ser um discípulo verdadeiro, ser verdadeiramente um discípulo do Cristo. E aí, agora eu trago para vocês algumas reflexões para a gente meditar sobre como conhecer a verdade, o que é a verdade, onde buscar a verdade. Se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 6, o Advento do Cristo, você vai ler o seguinte: em verdade, o Espírito da Verdade falando com a gente, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e nos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Aí, Ilcimar, resignação. Resignação. Mas resignação para quê? Para saber que você tem os seus fardos, para saber que você tem que carregar a sua cruz, mas você só vai ser um discípulo amado do Cristo se mesmo assim você assistir os seus irmãos. No Pensamento e Vida, Emmanuel ensina para a gente que cooperação é obediência às prerrogativas da frente, ou seja, obediência aos espíritos que estão além de nós ou mais evoluídos que nós, e auxílio aos irmãos que estão atrás de nós. Então, é como se fossem duas mãos estendidas. Uma esperando o auxílio dos espíritos superiores a nós na nossa frente, e a outra estendida para trás, para ajudarmos os irmãos menos afortunados que nós. Então, aqueles que carregam seus fardos e mesmo assim auxiliam, assistem seus irmãos, são bem-amados do Cristo. Por isso ele fala: instruí-vos nessa preciosa doutrina, que é a doutrina dos espíritos, que tira qualquer erro de revolta que a gente possa ter. Porque ela fala, tudo que está te acontecendo é meritório que isso aconteça, é necessário que isso aconteça. E é para o seu aprendizado, não é um castigo de Deus. Deus é um Pai amoroso, soberanamente justo e bom. Ele não pode castigar. Ou então a ideia de Deus de soberanamente justo e bom está errada. Como eu prefiro acreditar que Deus seja mesmo soberanamente justo e bom, eu não posso admitir, seria um disparate, eu admitir que ele possa me punir de alguma forma. Ele não pune, ele deixa que a justiça se faça. Então, tudo que acontece comigo tem um viés pedagógico. Tem um viés pedagógico por quê? A única coisa que ele quer é que nós entendamos a lei dele que está na nossa consciência. E a doutrina dos espíritos fala para a gente também, como outras doutrinas, mas fala da forma dela clara, objetiva e imediata. Qual é o sublime objetivo da aprovação humana? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos? Isso é conhecer a verdade. E se você for pegar o Bhagavad Gita, vamos fazer uma outra alusão à cultura oriental. Lá no Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 34, você vai ler o seguinte: se amares a verdade, virão em teu auxílio os que conhecem a verdade, favorecendo a sua iniciação. Ou seja, se você flertar positivamente e for um amante legítimo da verdade, você vai irradiar esse interesse, essa intenção, e vão se aproximar de você espíritos encarnados e desencarnados, para te auxiliarem a conhecer mais e melhor a verdade. Isso é lei de atração. E é uma verdade. Você vê que a cultura oriental, há muito mais tempo do que o Evangelho, muito mais antiga, já falava isso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, você vai ouvir aquela frase famosa do Espírito da Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, porque tudo o que nós fazemos, tudo que nós aprendemos, cada aprendizado, cada ato da nossa existência enquanto espírito imortal tem somente um objetivo:
aproximarmos-nos cada vez mais de Deus. E só há um caminho para isso, que é o caminho do amor. Então, o Espírito da Verdade nos traz sabiamente: espíritas, amai-vos. E eu quero aqui ampliar: cristãos, amai-vos. Humanidade, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades. Quer conhecer a verdade? Ame mais e se instrua no cristianismo mais, que é o que nós todos estamos fazendo aqui nessa belíssima noite de quarta. E aí, para conhecer a verdade também, lembrando que a questão 886 do Livro dos Espíritos traz para a gente uma pergunta fantástica, né? Kardec tinha perguntas fantásticas, mas mais uma pergunta fantástica dele, talvez a mais fantástica de todos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus entendia esse sentido da palavra caridade? Se a doutrina dos Espíritos nos ensina que fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há como ser um discípulo verdadeiro do Cristo. Não tem que se amar? A melhor forma de você materializar o amor é através da caridade. Então é essencial que eu entenda como meu mestre, como meu Rabboni, meu mestre e Senhor, entendia a caridade. O Espírito da Verdade responde: Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Assim, com essa prática, a gente consegue conhecer a verdade. E aí eu trago a seguinte pergunta para a gente poder refletir e construir mais um pouquinho um saber comum entre nós. Como saber o que é a verdade? Qual é a sua receita pessoal para saber o que é a verdade? E aí, eu deixo para vocês. Quem poderia cooperar com a gente? Como é saber? Qual é a receita pessoal de cada um aqui para saber o que é a verdade? Um de cada vez. Eu estou pegando pesado nas perguntas hoje, gente? As perguntas estão pesadas hoje, hein? Eu vou pegar mais leve, prometo. Eu vou pegar mais... Mas vocês entendem que eu sou só a caixa Sim. de ressonância, né? Essas perguntas são lógico. sopradas no meu ouvido. Mas falando. E com certeza, tem que ser assim, de fato, porque mexe bem no nosso íntimo, né? E eu acredito que a gente busca o que é verdade com aquilo que ressoa com o nosso coração, com aquilo que a gente julga que é correto, né? Com aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos traz paz, principalmente. Às vezes a gente faz determinada coisa e fala: mas será que isso está certo? Devemos fazer? Quando, na época da mocidade, da evangelização, as tias refletiam ali e falavam sobre: olha, você tem que pensar no que Jesus faria. E a gente novinho e já tinha aquela noção, aquele senso de: não, isso aí não é bom, isso não é... Então, eu acredito que a gente tem dentro de nós aquilo que ressoa, né? O que parece ser verdade, aquilo que nos aproxima de Deus, que nos traz paz, que nos parece certo, né? Com certeza, Ana, com certeza. E aí isso me faz lembrar, eu sempre confundo o número dessa questão, me corrijam se eu estiver errado, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, não é tão difícil, a pergunta é proposital, né? A pergunta é propositalmente temerosa, ela é feita para amedrontar, justamente para que a gente relembre o quanto é fácil. A Ana deu a palhinha para a gente aí. Onde está escrita a lei de Deus, gente? Eu já falei aqui nas reflexões. Está na nossa consciência. Você já nasce com o software baixado no seu HD. Você já reencarna com o software baixado no HD, gente. É necessário acessar. E como que a gente acessa? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Autoconhecimento. Fazer a receitinha que Agostinho traz para a gente. Isso é acessar a lei de Deus. É analisar o seu ato intimamente com a legitimidade que Davi tinha. Davi sabia as besteiras que ele fazia. Tanto é que ele se rasgava, deixava a barba crescer, deixava o cabelo crescer, parava de comer, ficava trancado no quarto, não queria falar com ninguém. Aí pegava a harpa, compunha um salmo, cantava para o Senhor. Parece que é uma histeria. Não, mas ele fazia com o coração tão inclinado para dizer assim: Senhor, eu me arrependo
do que eu fiz. Eu fiz porque eu sou imperfeito. Eu fiz porque eu cedi à paixão da carne. Eu fiz porque eu não consegui ser totalmente fiel ao Senhor. E aceito a consequência. Mas eu quero que o Senhor não se esqueça. A minha mãe fala isso. Minha mãe, como estudiosa da Bíblia, me ensinou isso desde criança. Eu acho essa frase fantástica. Ela falava assim, com o coração, Davi dizia a Deus, Senhor, não se esqueça o quanto eu te amo. Eu acho essa frase fantástica. E assim eu aprendi a acreditar como Davi era, aprendi a entender Davi. E assim devemos ser nós também. Que até nos piores erros que a gente cometa, que a gente saiba dizer, Senhor, eu entendo. Agora, depois de uma reflexão sincera, eu entendo por que eu errei. Eu entendo a minha imperfeição, eu entendo a minha pequenez, eu entendo o meu egoísmo, eu entendo a minha ignorância da lei divina. Mas não se esqueça do quanto eu te amo. Eu entendo que isso vai ter consequências. Eu entendo que eu vou ter que mudar. Eu entendo que vai doer mudar. Mas não se esqueça do quanto eu te amo. E me ajude nessa mudança. Eu acho essa ideia fantástica. E a Ana trouxe muito bem a melhor forma de você sondar, perscrutar, auscultar, né? Vislumbrar a verdade, é pelo filtro do coração. Está lá em Deuteronômio, né? Ouve, ó Israel, eu sou o seu Deus, o único Deus. Amarás a seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e com toda a sua força. Então, para conhecer a verdade, é preciso usar o filtro do coração, porque é a primeira coisa que Deus pede, ame a mim com todo o seu coração. Antes da mente e antes da sua força. Com todo o seu coração. Isso é fantástico. Ilcimar, fala para a gente, filha. Ô, João, repete a pergunta aí, por favor. Repito. Para você, Ilcimar, depois de tudo que a gente discutiu, debateu e construiu aqui coletivamente nessa noite, o que é a verdade? Você falou, eu fiquei tão emocionada com o que você falou aí que eu fiquei meio perdida, mas é isso mesmo. Foi muito bacana essa última fala aí. Eu vou ser atrevida, como você falou, agora eu vou ser atrevida. Ótimo, e se adoro. alguém quiser discordar, pode ficar à vontade, porque eu estou sendo mesmo. Eu lembro uma vez no ESD, a gente trabalhando um assunto lá, aí houve mais ou menos essa pergunta. Aí, a gente procurando uma resposta, nós acabamos concluindo o seguinte, para entender Jesus, nós precisamos nos colocar no local onde ele estava, né, naquele momento. Nós precisamos também nos colocar na pessoa de quem estava ouvindo Jesus e também nos colocar numa terceira posição, na posição de Jesus. Aí que eu falo que é o meu atrevimento. Como que quando eu estou numa dúvida, o que eu faço para saber se aquilo ali é realmente uma verdade? Eu me coloco, e se eu fosse Jesus, o que ele faria? É um atrevimento enorme, mas a consciência mostra o que ele faria. Então, nesse momento, a verdade aparece. Olha, Ilcimar, eu vou discordar de você, sim. Não tem nada de atrevimento nisso. Nada, nada. Muito pelo contrário. Num dos cursos que eu fiz da minha formação, né, eu já falei isso para vocês, vou repetir, né? Hoje é vergonhoso falar isso, mas eu tenho formação em coaching, na época que ninguém conhecia coaching. E eu fui em São Paulo, fui fazer minha formação com o Vilela da Mata, com a Flora Vitória, que são, assim, sumidades dentro da profissão de coaching. E naquele curso ele ensinou para a gente uma coisa muito legal. Ele não usou esse nome, depois a gente batizou entre nós, os alunos, como a auto-mentoring. O que é isso, a auto-mentoria? Ele ensinava para a gente, você tem que ter um totem, você tem que ter um ícone, você tem que ter alguém que você espelhe, alguém que você considere sábio o suficiente para responder o que você não consegue, saber o que você ainda não sabe, ter a resposta que você ainda não tem. E eu estou trazendo isso para vocês por quê? Eu vou contar essa história por esse único motivo. Eu fiquei muito abismado, porque numa turma que devia ter 100, 120 alunos, de pessoas que eram grandes CEOs, de empresas grandes, pessoas com cargos admiráveis, de altíssima responsabilidade, na hora de fazer o exercício, o casing,
Ele falou assim, escolham o seu mentor. Eu fui o único que escolhi Jesus. Eu fiquei abismado. E não é nem tanto pelo proselitismo religioso, entendam. Fora da questão religiosa, Jesus é a figura histórica de maior impacto na civilização contemporânea. A antropologia nos considera uma civilização judaico-cristã, capitalista, contemporânea ou pós-moderna. Judaico-cristã. Então, de personagens da história, ele é o de maior impacto. E eu fui o único que escolhi Jesus para ser meu totem, né, para ser meu ícone, para me basear no pensamento dele para achar as respostas que eu não tenho. Isso me deixou abismado. Eu não tive coragem de perguntar por que ninguém mais tinha escolhido. Inclusive, na hora que eu falei meu totem, eu ouvi várias daquelas risadinhas. Aí eu fiquei pensando comigo, será que as pessoas acham isso um proselitismo vão? Será que elas enxergam Jesus só como a imagem prosélita de um religioso, né, de um pregador? Será que eles não conseguem almejar que o pensamento de Jesus é um pensamento mais refinado que a raça humana pode ter contato no nosso estágio evolutivo? Tudo bem que eu tenho a vantagem de ter conhecido isso, esse argumento, pelo Espiritismo, pela doutrina dos Espíritos. Desde pequeno, quando eu nasci no lar espírita, eu ouço a frase, Jesus é o nosso melhor guia e modelo. Então, para mim, talvez seja mais óbvio isso do que para outras pessoas. Mas você precisa fazer esse exercício sim, Osmar. Por que eu contei essa história? Isso é um exercício, inclusive, que é as maiores mentes pensantes dos negócios brasileiros, né? Os maiores empreendedores, os maiores empresários, as pessoas mais bem treinadas, elas têm esse hábito de colocar os seus totens na situação que eles querem pensar sobre para achar as respostas através do pensamento desse totem. Por que não colocar Jesus? Qual o motivo? Se eu estudo o Evangelho, se eu me esmero em estudar o Evangelho, por que eu não posso usar o pensamento dele para responder o que eu não sei? Colocar a minha situação na mão dele, tentar pensar como ele pensou. Gente, ele é o melhor guia e modelo, pelo amor de Deus. Não é o melhor guia e modelo? Melhor guia, vai atrás. E melhor modelo, copia. Segue o exemplo. Tenta replicar o exemplo. Melhor guia, vai atrás dele. Melhor modelo, tenta ser igual. Não tem outra forma de ser igual do que você se colocar no lugar dele também e tentar colocar ele no seu lugar e tentar pensar com a cabeça que ele pensaria, guardadas as devidas proporções dos nossos limites. Mas eu acho que a sua ideia é perfeita, Isilmar. É a única coisa que eu discordo de você. Tem que ter essa ousadia, sim. Tem que ter essa ousadia, sim. Com certeza. Ana, você tinha levantado a mãozinha, querido? Pois é, tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala, né, que o bem é tímido e a gente tem que ser mais ousado, de fato. Então, eu acredito que o que o Simar trouxe para a gente é muito pertinente. A gente tem que, sim, não é ousado pensar dessa forma. A gente tem que tornar habitual mesmo, porque parece que quando a gente pensa no que Jesus faria, em nós, parece que é chamado uma responsabilidade maior, parece que é exigido um pouco mais, nos tira ali da zona do conforto, daquele pensamento pequeno, aquela pequenez nossa, e nos faz olhar de cima uma situação que às vezes a gente está ali tão envolvido e tão... É algo que está tão dentro de nós ali que a gente não consegue achar uma solução ou lidar da melhor forma. Ao passo que quando a gente pensa o que Jesus faria, a gente sai daquele lugar comum, né, e olha de fora e com uma grandeza maior, e isso exige mais de nós, aí requer aquele esforço que a gente fala tanto, né? Exatamente, exatamente. Thelma, diga pra gente, querida. Pois é, eu estou aqui pensando no que você falou nessa coisa do seu curso, que as pessoas agiram assim, né? Tiveram esse movimento da risadinha que você falou, né? Que sentiu esse, que não deixa de ser um deboche, né? E aí a gente se reporta lá no tempo de Jesus, aquele momento, mesmo aquele momento, né? Quando Jesus está ali perante aquele povo sendo acusado e foi levado à crucificação, né? E a indecisão do povo em escolher, né? o verdadeiro.
E aí me remeteu também à nossa conversa de ontem, né? Porque nós nos colocamos assim, oscilantes, indecisos, em cima do muro, né? E ficamos igual Pedro, que por oscilar a fé, ele afunda né? Ali no mar. E a imagem veio assim na minha frente, né? São esses movimentos que nos fazem não retrogradar, porque ninguém retrograda, mas a gente cai, a gente machuca o joelho, a gente se fere, a gente chora, não é? São essas atitudes, né? Então, é por isso que a gente precisa de perseverar, nós precisamos de ser mais ativos, mais decididos, né? É o cristão decidido, né? Que a gente tem que estar atento para a gente não cair nesses engodos aí, né? É só que eu me lembrei aqui. É interessante. Perdão. Pode falar, Ana, pode falar. É interessante o que a Thelma falou, porque eu fiz até uma imagem enquanto ela estava falando, como parecendo, como se fôssemos crianças mesmo, que escorregam e nem machucou tanto assim, e está preparada para dar aquele choro, mas ao passo que quando você pensa o que Jesus faria, você fala, nem machucou tanto assim, já se ajeita a roupa, já levanta e continua. Seria mais ou menos esse sentido mesmo. A gente, quando pensa o que Jesus faria, a gente fica num outro patamar, né? Não fica naquele lugar de dor e passa a ver o todo, né? Com mais maturidade mesmo. É verdade. E, Thelma, na pesquisa que a gente fez para a nossa conversa de ontem, tem uma mensagem do Emmanuel, se eu não me engano, está no Caminho, Verdade e Vida. Ela é intitulada Poderes Ocultos, que fala sobre a passagem de Mateus, que a Amélia também abordou, né? Mateus 14, 36. E aí Emmanuel fala o seguinte, todos os estudiosos do Evangelho querem, almejam ter poderes ocultos. Jesus tinha poderes ocultos, a gente quer isso também. E você vê que Jesus curou tanta gente, fez tantos milagres, tantos sinais, tantos semeions, como o Evangelho de João fala, né? Tantos milagres, como o Evangelho de Marcos fala. Mas na hora da cruz ele não usou nenhum deles. Na hora da cruz ele simplesmente usou o maior poder oculto, segundo Emmanuel, que é aceitar resignadamente, como o Elcimar falou, a vontade de Deus. Né? Então, realmente, às vezes a gente tem que aceitar resignado? Tem, claro, seguir o exemplo de Jesus. A maior aceitação, a maior resignação é aceitar as piores das consequências, né? Que é ter sido crucificado. Mas a gente também tem que lembrar que Jesus também derribou os cambistas do templo. Jesus também debateu com os fariseus, calou os saduceus, mandou os zelotas darem a César o que é de César. Ele também teve atitudes mais enérgicas, de pulso firme. Seguir Jesus em todos os exemplos, Thelma, como você bem falou. Muito bom, muito obrigado. Amigos, a hora se adiantando, vamos para a nossa última reflexão da noite, para a gente, na semana que vem, já poder passar para seguir à frente, sair definitivamente da palavra mestre, passar para a palavra Filho de Deus. Vamos? Vou aceitar esse silêncio como um sim. E vamos para a nossa última reflexão da noite. Agora a gente vai falar sobre, né, conhecer a verdade e ela vos libertará. Né, ser libertado pela verdade. Lembrando a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Se tem um roteiro que vai te libertar da tristeza, do jugo, da angústia, da dúvida, da desesperança, do desânimo, que é comum num planeta de provas e expiações, onde nós nos encontramos, esse roteiro infalível para te libertar de tudo isso é o Evangelho. Ele é o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura, para nos mostrar que tudo passa e que nós estamos predestinados à bem-aventurança. A característica máxima da bem-aventurança é que todo bem-aventurado ele é predestinado à felicidade eterna. E aí, lembrando ainda a questão 219 do livro O Consolador, Emmanuel, essa mesma resposta dessa mesma questão 219, que fala sobre o roteiro iluminativo, que é o Evangelho, ele diz para a gente lá no finalzinho, só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar e engrandecer e redimir o espírito.
depois de vossa edificação com o exemplo do mestre, ou seja, depois que você tiver o esforço, né, de autoevangelização, seu esforço individual no evangelho, que você tiver edificado com o exemplo do Cristo, do mestre, conseguir se edificar no exemplo de Jesus, você vai alcançar aquela verdade que vos fará livres. Então, é preciso, sim, ter o evangelho como roteiro, ter o exemplo do mestre como a nossa meta, né, de autoevangelização, de esforço individual no evangelho. E, para a gente terminar, para a gente começar a terminar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, está no capítulo... Deixa eu ver aqui. Opa, perdão. Esqueci de colocar a referência, depois eu passo para vocês. Mas lá no Evangelho se fala o seguinte: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humanidade vos impõem. Se eu não me engano, está no capítulo 19, item 7, se eu não me engano. Então, devotamento e abnegação resumem todos os deveres da caridade e da humildade. Esse é o exemplo que Jesus quer que nós sigamos dele. Devotamento e abnegação. Porque senão, gente, como Emmanuel fala para a gente lá no Pão Nosso, se o discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então o evangelho tem que estar gravado nas nossas existências, ou então a gente vai ter que se preparar para um recomeço, voltar numa outra existência, voltar numa nova reencarnação, para que a gente possa fixar definitivamente esse aprendizado no evangelho. Né? Por quê? Se a gente não fixar o aprendizado, fixar gravando na nossa existência o evangelho, né, vai ser inútil a gente achar que já acredita na lição que o evangelho nos trouxe. Então é necessário se gravar o evangelho, seguindo o exemplo de Jesus, tendo o evangelho como norteador, Jesus como melhor modelo e guia, e abnegação e devotamento. Né? Ser fiel a Deus e confiante, plenamente confiante, perfeitamente confiante em você, para ter devotamento e abnegação. E aí a nossa última pergunta da noite será, e essa, se vocês acharam que eu peguei pesado na outra, imagina nessa, hein? O que eu tenho feito com que o evangelho tem me ensinado? De tudo que eu já aprendi com o evangelho até hoje, o que eu tenho feito com esse aprendizado? E aí, gente? Para fechar com chave de ouro. Não se esqueçam que o silêncio também é uma resposta. Eu posso falar assim que o aprendizado atual é o auto-perdão. Eu tenho feito assim um exercício muito grande por conta dessa palavrinha, perdão. Eu acho que esse é o meu grande, desafio, não sei, existencial, mas assim, nesse momento da minha vida é o auto-perdão. Perfeito, Rosa. Nossa, obrigado por você ter partilhado isso com a gente. Que lindo. E a gente sabe que você, para restaurar, para você cumprir a carga expiatória, né, você fechar o ciclo e poder estar com as suas dívidas quitadas aos olhos de Deus, você precisa primeiro se arrepender, depois expiar a falta que você cometeu e depois reaver, recolocar, né, reparar o bem que você retirou. Fazer uma reparação do bem que foi lesado com a sua falta. E o primeiro passo é o perdão. Vou repetir. A culpa é ruminar egoisticamente a nossa ignorância. Sofrimento é ruminar egoisticamente a nossa ignorância. A culpa, ela só te impede de se arrepender. O arrependimento é o primeiro passo. A culpa é uma tentativa de você se cegar do fato de que você é um espírito perfectível, em jornada evolutiva. A culpa é uma forma de você calar
fechar os ouvidos à resposta de Deus, como eu falei antes. Eu errei, mas não esqueça o quanto eu te amo. E na hora que Deus vai responder, você fechar os ouvidos. Isso é culpa. Obviamente, não é só novidade para ninguém. A culpa só atrasa, gente. A culpa, ela é do escopo do egoísmo. E se é do escopo do egoísmo, é do escopo da ignorância da lei divina. Então, parabéns, Rosa. Muito obrigado. Você me inspirou muito com a sua resposta. Eu vou rever essa questão em mim também do auto-perdão. Fala, Thelma. Olha, eu concordo com a Rosa plenamente, mas eu acho que pode ainda, Rosa, somar a esse auto-perdão o auto-amor, né? O auto-amor no sentido de nós nos reconhecermos filhos de Deus, muito amados, né? Que estamos tendo as oportunidades necessárias ao nosso aprendizado, da forma necessária, e procurar fazer jus a essas oportunidades, né? Agradecendo, que a gratidão é uma coisa muito importante na nossa vida. E esse auto-amor, nós só vamos conseguir amar o outro quando nós aprendermos, né? Todas essas questões, essas pequeninas, essas delicadezas em torno de nós mesmos, para nós podermos oferecer ao outro, para quando nós olharmos para o outro, a gente vê ali o irmão, aquele que Jesus disse, né? Aquele que serve a mim, aquele que atende o necessitado, aquele que visita o doente, está fazendo a mim, né? Então, acho que esses dois aliados aí é um remédio para a cura, né? É isso. Com certeza, Thelma. E aí me fez lembrar de uma coisa, um exemplo que a gente trouxe aqui, questão 886 do Livro dos Espíritos. Como é que Jesus entendia a caridade? Prestem bem atenção na fala do Espírito da Verdade. Benevolência para com todos. Todos. Então tem que ser benevolente para com você mesmo. A indulgência é para as imperfeições alheias. O perdão, ele não discrimina toda ofensa, inclusive as que você pratica contra você mesmo, tem que ser perdoado. E a benevolência tem que ser com todos, inclusive, talvez até principalmente com você mesmo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Lucimar, você quer falar, querida? Pode falar. Na hora que você fez a pergunta aí, eu pensei o seguinte, eu vou responder essa pergunta com a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E o Evangelho do Cristo tem me ensinado isso. A boa vontade, que você gosta tanto de falar. Aí o Neo Espírito de Verdade responde, o que falta é só a vontade. Muito poucos, né, atos insignificativos, que para Cristo, o mínimo que nós fizermos dessa boa vontade em domar qualquer má inclinação é o suficiente. Nós aqui ainda ficamos teimando como diz o ditado lá, nós que ainda ficamos teimando em subir a montanha e tropeçando nos montinhos de terra. Não é? Às vezes a gente pensa que subir a montanha é mais fácil e tropeça no morrinho que está na sua frente. Então, realmente, o Evangelho tem me ensinado a ter boa vontade. Para comigo mesmo, como diz os colegas aí, o auto-perdão e o auto-amor, e para com o próximo. Nessa dominação dessa má tendência que ainda insiste, né, em ficar em nós. São atitudes tão simples, né, isso, mano? Muito. Uma vez eu ouvi uma história que dizia o seguinte, uma paciente muito complicada, paciente psiquiátrica extremamente complicada, uma jovem, muito jovem, 14, 13 anos, não lembro. Ela é classificada com o que hoje a gente chama de transtorno borderline. Tentava suicídio, se automutilava, completamente sem prazer em nada, adinâmica, desanimada, paciente extremamente complicada. E tinha passado por vários psiquiatras de renome, que o pai dela era um empresário famoso de Belo Horizonte. Ela tinha passado por vários psiquiatras de renome e aí foi parar na mão de um psiquiatra que atendia na clínica popular.
num bairro em Belo Horizonte. E aí, misteriosamente, a menina começou a melhorar, sendo que o cara usou os mesmos remédios que outros médicos já tinham usado e não tinham dado certo. E aí os pais ficaram maravilhados com aquilo e continuaram levando a menina nesse psiquiatra. Aí um belo dia, né, esse psiquiatra contando para a gente numa roda de amigos e colegas, aí um belo dia, cara, ela levantou e falou: doutor, eu gosto muito do senhor. Ele olhou para ela e falou: por quê? Porque o senhor foi o único médico que realmente se importou em me ouvir. Será que os outros não se importaram? Não sei. Mas alguns gestos muito simples dele, geralmente são gestos muito simples, fizeram ela acreditar que ele se importava muito. E pelo visto se importava, porque a alma humana não se engana. Então um sorriso, um abraço, um olhar no olho, às vezes é muito mais terapêutico do que qualquer abordagem complexa, do que qualquer medicamento caro. Né? Simplicidade da boa vontade, da legitimidade, de estar pleno, com toda a sua perfeição e com toda a sua imperfeição, com todo o seu potencial e com toda a sua limitação, em qualquer ato que você for fazer, em prol do bem comum, sem medo de errar, sem medo de sofrer as consequências, e sempre imaginando de que mesmo que seja um trabalho de uma formiguinha, você já é um cooperador do Cristo. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito. Quem mais quer compartilhar com a gente nessa bela noite de quarta-feira, já acabando o nosso estudo? Mais ninguém, gente? Vocês vão deixar acabar com a minha fala mesmo? Ninguém. Oh. Eu tenho certeza que alguém aí está coçando para falar, gente. Pode falar. Vai lá, Indole, uma. Então, meus amados irmãos, cadê o André? O André saiu hoje, eu estou aqui de bendito fruto. Não tinha reparado isso, não. Queridas irmãs, sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Sempre. Gratidão imensa pelo carinho, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão e pela paciência de vocês. Essa construção que a gente faz é fantástica. Eu sempre saio com o coração muito alegre daqui. Ok? Muito obrigado. Gratidão imensa. Obrigado não, porque eu não sou obrigado a nada. Mas a gratidão é imensa a todos vocês. E, se Deus quiser, com a graça do bom Pai, semana que vem nós vamos estar aqui reunidos para dar sequência ao nosso estudo. Semana que vem a gente vai falar sobre a palavra Filho de Deus. Quem tiver no nosso grupo de WhatsApp, eu vou colocar lá, vou tentar colocar, eu e ou a Clara, vamos tentar colocar durante a semana algumas provocações, mas se não der tempo, já fica sabendo. Semana que vem a gente vai dar sequência ao estudo do versículo, falando sobre o fragmento Filho de Deus. Ok? Fiquem todos com Deus, uma boa semana e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Quem faz a prece de encerramento para a gente, antes que eu me esqueça de novo? Quem pode fazer a prece de encerramento? Posso fazer? Pode, Thelma. Faz para a gente, então, por Posso. favor. Por favor, faz a prece de encerramento para a gente. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por esses momentos tão relevantes, tão importantes para cada um de nós. Nessa troca, nesse embelezamento da alma que nós fazemos aqui nesses encontros. Obrigada, Jesus. E abençoa cada um de nós para que possamos perseverar nos objetivos sinceros, nos propósitos positivos, sabendo que somos dotados de todos aqueles talentos que Tu nos destes para desenvolver da melhor maneira possível e que possamos aplicá-los a cada dia, transformando-nos no melhor que nós pudermos. Obrigada, Jesus, fica conosco, que assim possa ser. Graças a Deus. Amém. Graças Hoje e sempre. Amém. Gente, fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. Até.
Até quarta, gente. Até Foi logo. muito Tchau, bom tchau. estar aqui. Até boa semana. Boa semana. Gratidão abraço por a essa todos. partilha abençoada. Gratidão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Viu, João? Que bom, Rosa. Seja muito Obrigada. bem-vinda, querida. Adorei você ter vindo. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Uma boa Muito semana. obrigada. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite, Obrigada. Márcia. Até Tchau, logo. tchau. Tchau, tchau.